Galera do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Está surpreso aí que vai ter mais uma aula com o Magno, mas não se incomode não, está aqui do meu lado o professor Edjoel, velho conhecido de vocês, olha aí. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, educandos, os responsáveis que acompanham as nossas aulas, bem como nossos queridos colegas professores, e vamos aí utilizar o nosso chat, né, com responsabilidade. Sejam todos muito bem-vindos. A gente aqui é junto e misturado, né, professor? Inclusive o Sempre. tema da aula de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos que são bastante importantes aí para o nosso conhecimento, mas também estão presentes sim, muitas vezes no nosso dia a dia, que são as misturas e tal. Para abordar esse tema, vamos primeiro para a parte da habilidade, né, que uma coisa importante para os professores se orientarem, é classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais a partir da observação e da comparação das características e propriedades de diferentes materiais. Por meio do quê? Por meio da execução de experimentos simples, como a mistura de água e sal, água e areia, enfim, entre outros. A gente sabe que essa matéria ela já foi passada lá um pouquinho lá no começo, com uma certa abordagem, foi no comecinho do Centro de Mídias, mas a gente retomou essa temática com uma outra abordagem, e hoje a gente vai trabalhar aqui um pouquinho da maneira que a gente gosta, eu e o Joel, que é da gente fazer observações, né, professor? Sim. Formular algumas hipóteses, mesmo que sejam simples, elas são importantes, não é, professor? Sempre. Sempre são importantes, a A gente gente... precisa refletir, né, sobre esses Exatamente, e é temas esse o do dia a nosso... dia. É isso aí, e é esse que é o nosso objetivo. Para gente desenvolver esse conteúdo, a gente vai ter aí os objetivos da nossa aula, vai ser identificar e classificar misturas de diferentes substâncias e classificar misturas como homogêneas e heterogêneas. A gente vai procurar, na outra aula parece que teve bastante interação, foi uma aula bem bacana, que os alunos eles curtem quando tem essa questão de uma parte prática e tal. É um pouco difícil, né, da gente chegar aí em você e te dar algumas sensações que a gente sabe que são importantes quando a gente está fazendo um experimento, o olho está ali no experimento e tudo mais, mas a gente está tentando fazer aqui na verdade, com duas intencionalidades. É atender você, aluno que está nos assistindo, mas também servir aí ao seu professor, o nosso grande parceiro, para dar algumas sugestões do que ele poderia fazer. Hoje tem algumas sugestões aí do que o professor poderia fazer para abordar esse tema e conversar com vocês aí, inclusive nesse novo modelo que a gente tem aí de chat, que iniciou aí há uma semana atrás, mas agora está ganhando corpo e a gente pretende que esse teste aí, na verdade, essa prática dê certo. Como é que a gente vai fazer isso então? Promessa. A gente vai formular as hipóteses, vai selecionar informações, resolver atividades, interpretar dados e, é claro, interagir no chat. Vamos começar já com um questionamento, eu falei que é uma coisa assim bem prática e tudo mais. Eu queria que você registrasse aí alguma coisa que você já sabe que é sobre a água. Olha, a água a gente tem aí como temática de ciências há muito tempo. Qual é o tipo de água que você bebe e de onde ela veio? Escreve para mim no chat em 3 minutos, por favor.
Muito bem, professor. Olha, muitas participações interessantes aqui, né? Então, dá alguns exemplos aqui, ó. A Ana Clara falou assim, ó, água limpa que veio da caixa. A Giovana falou água potável. O Matheus, existem vários tipos de água doce e salgada. 2, doce do filtro. Lá no comecinho eu tinha pego um lá que tinha colocado assim, H2O. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. E aí eu tive aqui, ó, perdão, é ela, é a Beatriz. E aí, depois eu tive um engraçadinho aqui, que ele falou assim que vinha do céu e era xixi de God. Mas depois ele colocou assim, ó, sobe com o calor e desce com a chuva. Quem é essa pessoa? Quem é o Sérgio. É o Sérgio. Ele não falou nada de São Pedro, não, né? Não, Tá, São Pedro não. tá bom. Eu acho que já tem uns questionamentos aí. Com o Muito. decorrer, fica à vontade, professor Edjoel, de participar aqui com algumas colaborações dos alunos. Tem água doce, né? Sim, água doce. Por que será que a gente chama de água doce, né? Então, é isso que eu acho que eu vou trazer para o questionamento aí. E aí o professor Edjoel também fica à vontade para fazer as indagações aqui, que a gente está aqui para discutir e formular algumas hipóteses e tal. A primeira é, a água dos rios é doce? A gente considera que sim, né? Você bebe água de rio, qualquer rio? Então, aí teve alguém aí que colocou no chat também, que a gente falou aí, que a resposta é bastante óbvia. A resposta é bastante óbvia. Pode colocar o próximo slide, por favor? Ó. A gente responder que a água é H2O, né? Então, aí pode voltar aqui para mim, por favor. Aí, assim, há controvérsias, né? Aí há algumas pessoas que discordam, porque assim, a água H2O, ela não tem os elementos essenciais para o meu funcionamento biológico. Você sabia dessa? E ao contrário, um pouquinho contrário disso, é assim, se eu tomar água de rio e tal, essas coisas, eu posso até saciar minha sede. Mas o problema é que lá tem outros elementos que não são muito bons para o meu organismo. Né? Eles podem ter determinadas bactérias, né? Micro-organismos, até determinadas algas enfim, e certos materiais sedimentados, né? Uma poeirinha, algumas coisas que tem lá no próprio entorno do rio, um tipo de argila e tal, que pode não ser muito boa. E mesmo assim a água é doce. Então, a água que a gente deve consumir, teve muita gente que respondeu isso, está de parabéns, mas aqueles que participaram estão todos de parabéns. É que esses responderam a água potável. Né? E aí a gente tem algumas coisas, que são algumas lendas, alguns mitos, que a gente quer destruir aqui. Você deveria ter desconfiado que o tema da aula hoje, o que é? Mistura, não é isso? Então, a água que a gente bebe é uma mistura. Ela é uma mistura de sais minerais. Então, teve gente aqui que respondeu também. A gente bebe água mineral, no sentido de que essa água mineral, ou mineralizada, ou enriquecida com minerais, ela deve ter em sua composição, porque é uma mistura, água, H2O, e mais alguns sais. Mas, professor, a gente coloca sal na água, mas você não falou que a água é doce? Não, você falou que a água é doce. Eu que perguntei para você qual era o tipo de água que você bebe, certo? Então, a água que a gente bebe, ela deve... Alguém respondeu limpa também, né, professor? Sim, claro, limpa, filtrada. Mas como é que você vai saber se a água está limpa ou não? Né? Porque pela aparência, tem até um mito também que se fala que a água é insípida, inodora. Você sente gosto de água, professor Joel? Sim. E tem água que é boa e tem água que é um pouquinho mais ruim. Alguns gostos são mais agradáveis. Olha, eu, professor Joel, a gente tem uma diferença de idade, mas esse ponto é um ponto normal. No tempo que a gente era moleque, a gente bebia até água de torneira, até de bar, né? Tava lá com uma sede. Bom nem comentar. Passava lá no bar, né, de jogar aquela sede danada. Mas eu dá um copo d'água, por favor. Aí o cara pegava aquela água torneiral, né, quente, ligeiramente quente e tal. Às vezes você passava, tinha alguém lavando a calçada, né? Você tomava da mangueira e tal. Então, essa água aí, ela tem na sua composição, e o gosto dela fica um pouco alterado, porque ela tem muito cloro. E o cloro deixa um certo gosto. Aliás, deixa eu já te falar uma coisa. Como é que a gente coloca cloro na água? A gente faz uma mistura. É o tema da aula de hoje. Então, essas misturas, elas são importantes você conhecer, para você
perceber que as aulas que a gente promove de ciências, e muitas vezes parece que ela está um pouco distante da sua vida, mas aproveitar quando elas estão muito próximas do nosso dia a dia. E aí você consegue um entendimento bem legal sexto ano. Entendeu? Então, olha só, a gente tem aí nos mercados e tudo mais um tipo de água que é uma mistura muito característica que a gente usa como desinfetante. A mamãe usa lá para limpar o chão, para desinfetar até o vaso sanitário e tal, que é a água sanitária, né? Essa água sanitária ela é composta basicamente de água e cloro. Só tem um probleminha dessas duas substâncias. Uma é líquida, a água, e a outra é um gás, o cloro. O cloro é um gás. Como é que você mistura água com cloro? Ora, você tem que ter um processo de mistura. Entendeu? E esse processo de mistura, as pessoas que fazem a água clorada, eles pegam lá uns tubos de cloro, que vem o gás clorado, o gás de cloro dentro de um tubo. É que nem um tubo de desodorante que você aperta assim a válvula e sai asperge aquele vapor, enfim. É mais ou menos daquele jeito. E esse vapor, ele é injetado num tanque que está cheio d'água e a água se mistura aquilo. É claro que essa mistura, a substância água e a substância cloro se ligam de uma determinada forma e ficam ali grudadinhas. Tem um nome para isso daí, que a gente vai ver hoje. Primeiro eu quero te perguntar uma outra coisinha, que essa foi muito boa. Acho que valeu, não foi, Joel? Foi. Você quer falar alguma coisa? Tem mais algum Não, tá comentário? perfeito, tranquilo. Bom, então a água que a gente bebe não é H2O, né? Ela é H2O mais algumas misturas, inclusive cloro e inclusive flúor, que são duas substâncias que lá na estação de tratamento já são acrescentadas, além de outras coisas, para deixar a água clarinha, aquela aparência de água pura, né? Que a gente fala água limpa, bem clarinha, bem transparente e tudo mais. Se a água estiver meio turva, você desconfia, não bebe, e aí você já deve lembrar do que eu te falei lá no comecinho. A água doce, a água do rio, se você pegar, ela aparentemente ela é transparente, né? Mas ela não é tanto, ela é meio um pouco turva. Então, se você pegar e olhar com bastante cuidado, você vê até alguns resquícios de algumas coisas que estão ali misturadas. Mas eu queria saber uma coisa que está ligada com o nosso dia a dia também, que é o seguinte. Próximo chat. O que tem no ar que respiramos? É uma mistura? E para isso eu vou te dar aí 3 minutos também, pode ser.
Professor, muitas interações interessantes aqui. Muita gente foi na onda do oxigênio, alguns colocaram oxigênio e gás carbônico, por exemplo, aqui Tem, a tem. Luana, oxigênio. A Monique falou assim, mistura de gases, oxigênio e gás Ah, eu carbônico. gostei. Essa eu gostei. A Rafaela também, oxigênio e gás carbônico, e ela acha que não é uma mistura. Muito bem, vamos ver quem mais aqui. Eu vi muitas interações legais. Então, ó, o Felipe colocou assim: gás carbônico, oxigênio, nitrogênio e poluição. Aí gostei. Legal, né? Esse é legal. Esse É, já foi bem na direção. isso. É, muito bem. Vamos ver aqui o que mais. A Brenda foi de oxigênio, poluição de carros e outras máquinas. O que mais? Vamos procurar aqui. Estou tentando voltar aqui. Sim, ó, eu queria voltar da Rafaela, que ela fez um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente voltar antes de entrar no Pois não. gás. Que ela falou assim, que o tipo de água que bebemos é água de rios. Ela passa por um processo que retira o sal. Depois disso, óbvio que existe, ela chega em nossas casas. Nós vamos precisar discutir esse assunto com mais Isso, calma, viu? isso. Legal. Bom, eu vou te dar um exemplo bem simples e depois um exemplo bem dramático. Primeiro é o seguinte, se você já deve ter ficado perto, ou já deve ter ido a um churrasco, né? E provavelmente já deve ter sentido o cheiro do churrasco. Então, hipótese, se você sente o cheiro do churrasco, o churrasco está no ar, então o ar é composto por, além de oxigênio, que algumas pessoas colocaram aí. Sim. Vocês colocaram um elemento essencial, mas eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos, lembrá-los que tem um fator extremamente, que faz toda a diferença. A gente respira água. Hã? Quê? E você sente bem isso. Quando você vai à praia, por exemplo, aqueles que já foram à praia e tal, já tiveram essa experiência, você percebe, quando você chega à praia, quando você está lá na areia e tal, ou próximo a ela, o ar ele tem uma diferença de regiões distintas. Por exemplo, você vem lá da região lá do extremo de Bauru, de Marília, daquela região lá que tem um ar mais seco, não tão molhado quanto, eu quero dizer seco assim, não tão molhado quanto a praia, porque tem muito vapor de água. Mas lá na praia tem muito vapor de água que você respira e tem muito sal que está presente na água do mar. E você percebe isso na respiração. Sua pele também, pelo processo de evapotranspiração e absorção dessa umidade, também percebe isso. E você já deve ter percebido. E se você for, por exemplo, a uma floresta, a um bosque, um lugar muito arborizado e tudo mais, alguns têm essa dádiva divina de morar num lugar onde tem bastante vegetação, de florestas, pequenos bosques e tudo mais. E aí vai para uma cidade um pouco mais, digamos assim, desarborizada, né? Extremamente urbanizada, muito prédio, muito asfalto, concreto e tal, percebe a diferença do cheiro. Essa diferença do cheiro é do vapor de água. Então, eu gosto sempre de lembrar isso. Pegou aí a hipótese, se você sente o cheiro de churrasco, você sente o cheiro de fumaça. O que é fumaça? Ó, você colocou lá carvão e tudo mais, aquele pozinho do carvão que entrou em combustão, ele foi lançado no ar. A gente chama isso de partícula sólida. Sabe uma partícula sólida que a gente tem, que pena que a gente tem só 40 minutos de aula, porque eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Quando tem uma queimada, por exemplo, como acontece no Pantanal, de ter uma queimada em determinadas épocas do ano, quando você queima a madeira, sobe também junto a essa fumaça, uma fumaça extremamente densa, partículas sólidas que se misturam no ar. E tudo isso está presente no ar. Por exemplo, o Pantanal, evidentemente não com muita ação, mas por ação do vento, é arrastado, quando tem queimadas e essa fumaça sobe a uns 2 quilômetros de altura, elas ficam à mercê das correntes de ar, de massas de ar em movimento, os ventos. E esse vento geralmente vem para São Paulo, não vem para todas as regiões, mas vem para São Paulo, vem para outros países também que estão ali por perto, tal, depende da direção do vento, que é a hora que ele sopra. Tanto que quando tem queimadas no Pantanal, a gente sofre aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, onde a gente está, a gente vê aí o céu mais escuro e tudo mais, por causa dessas partículas sólidas
que estão lá misturadas com o ar e com o vapor de água também. Agora, uma mistura que eu quero te lembrar é essa. Ó. A gente está vivendo uma época que... Pode colocar o slide, por favor. A gente está vivendo uma época que a gente tem que tomar cuidado para não respirar o espirro das pessoas. Porque quando uma pessoa espirra, ela lança no ar partículas, substâncias. Quais substâncias, Magno e professor Joel? Ora, essas aqui, por exemplo, põe o próximo slide, só para ter uma ideia. Ó. Vem aí umas gotas de água grande, algumas gotas de água um pouco menor, vem também restos de gordura, isso aí está bem presente na sua cozinha. Né? Na sua cozinha tem partículas de gordura que ficam em suspensão no ar, tem algumas partículas sólidas, que são aquelas... que a gente pode ver ali um pouquinho menores que essas gotas azuis, que são de água e tudo mais, que pode ser de fumaça, pode ser de fuligem, resto de pneu, pode ser pó também, mas pode vir ainda, junto com o espirro, é claro, restos de pele, de mucosa, enfim, e o pior de tudo, pode vir esses bichinhos aí, que são os vírus. O novo coronavírus, ele vem, e já está constatado isso, o meio de transmissão é pela via aérea, entendeu? É uma mistura. O ar é uma mistura e a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Uma mistura do café da manhã. O que a gente pode ter no café da manhã? Eu não tenho essas coisas aí. Eu tomo café só e geralmente, quando dá tempo, eu como lá um pãozinho com manteiga, uma bolacha com manteiga, alguma coisa assim. Mas tem gente que tem um café da manhã, gosta de comer um cereal. Mostra aí, por favor. Ó. Tem um cereal, o cereal já é uma mistura. Mistura o cereal com o leite. Né? Toma um iogurte ali, tem um destaque para composição, quer dizer, as misturas que tem em um iogurte. Tem carboidrato, às vezes tem açúcar, tem gordura, enfim, tem uma série de substâncias que estão ali misturadas. Entendeu essa coisa da mistura? Agora, tem dois tipos de mistura. Não sei se você percebeu, tem dois tipos de mistura, que são as misturas que a gente pode ter muito bem distribuídas e tudo mais. Quando você pega uma receita, você olha, bata os ovos com vinagre, um pouquinho de sal e um copinho de óleo, tudo no liquidificador e tal. Sabe que receita é essa? Se você misturar todo esse negócio aí, vai dar maionese. Vai dar maionese. Aí para ficar aquela consistência de maionese, você tem que misturar todos esses elementos que eu falei com o ar. Aí o ar fica dentro dessa mistura e dá aquele corpo mais avolumado e tudo mais. O sorvete também tem isso, né? Ele tem ali uma composição que você tem que bater e ele tem que ficar agregado com o ar. A manteiga tem isso também. E assim a gente vai entendendo aí as misturas. Essas misturas homogêneas são aquelas que a gente tem aí uma distribuição muito bem feitinha ali. Não dá para você diferenciar uma fase de outra, a gente fala. Por exemplo, quando você mistura, você vai lavar a louça ali e tal, aí tem um restinho de óleo ali que você fritou alguma coisa, um ovo, um bife, e aí você vai lá lavar, coloca um pouquinho de água, o óleo ou a gordura fica em cima. É uma mistura que tem duas fases, chama bifásica. Eu gosto de chamar de líquidos imiscíveis. Eles não se misturam com tanta facilidade. Se você insistir muito, eles se misturam, né, professor Edjó? Sim. Se você bater com muito vigor, eles se misturam. Olha a mistura de óleo com água aqui, que é uma mistura não homogênea. Ela é heterogênea. Olha só, está aqui nesse copinho. Ó. Dá para pegar aqui, ó. Tá vendo? Tem uma gota de óleo. Acho que eu vou levantar. Ó, vou levantar que fica melhor. Ó, tem uma gota de óleo aqui num vidrinho, tá vendo? Ô Magno, mas aí o óleo não está em cima, como fica em casa quando eu lavo louça. Ele fica embaixo, ele está mais para baixo. Você sabe por quê? Aí se a gente tivesse um tempinho para a gente vai formular uma hipótese. Pode ir formulando essa hipótese mentalmente, porque a gente não tem tempo de abrir o chat. Por que você sabe que se eu misturar água com óleo, o óleo fica em cima, a água fica embaixo? Por que nessa mistura aqui, que eu mostrei para você, o óleo não ficou em cima? Como que você formularia essa hipótese? 20 segundos para você pensar.
Aí o Edjoel já leu aqui algumas hipóteses. A gente fica feliz da vida, né, professor Edjoel, quando o Sim, pessoal formula hipótese. Sabe que o legal de você formular, de ter uma ideia para explicar o que está acontecendo, é uma coisa essencial, é muito bacana isso daí. A gente fica muito feliz quando acontece isso. Uma das hipóteses que foram levantadas, aí o professor vai ler algumas aqui. Quer ler, professor Edjoel? Algumas? sim, colocaram que você colocou mais algum ingrediente, a Ana Ah, Laura. Muitos colocaram que você jogou a água depois de ter colocado o óleo, por isso que ele ficou assim. Mas a maioria foi nessa linha aqui. Colocou água, óleo e depois mais água. Foi a professora Maria. é tipo tentar adivinhar, né, o É, negócio, né? aí o João Felipe falou assim, não sei. Ótimo, tá bom. Não tem nenhuma ideia. Olha só, O Gabriel a, falou, deve ser porque aí não tem ar. pode ser. Sabe que muitas pessoas poderiam ter formulado essa hipótese, volta aqui só um minutinho para mim, ó, de que como o vidro está fechado, pode ser isso. Né? Sim, Existem essas hipóteses, né, que a gente está formulando. Mas o fato dessa gota de óleo estar aí no meio é simplesmente pelo fato, essa mistura é heterogênea, né? Tem ali separado bifásicos, tem óleo e água, não estão misturados, tá bom? Isso acontece porque aquilo que está ali não é água, já é uma mistura de água e álcool. Voltando lá no comecinho lá, como é que você vai adivinhar que a água que você está bebendo é limpa? Como é que você vai adivinhar que a água é água mesmo? Enfim, a gente precisa de uma análise para ver isso daí. A gente parte da hipótese de estar numa garrafa d'água, por exemplo, como esta, o que tem aqui dentro é água. Né? Mas há controvérsias, porque tem vários líquidos que têm essa aparência. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho de substância. Vamos formular uma outra hipótese aí? Primeiro eu queria te mostrar essa figura. Volta um pouquinho. Isso. Primeiro eu quero que você veja essa figura, tá vendo? Ó? E aí, com base nessa figura, que você não sabe o que é, também não vou falar, a gente vai para esta pergunta para você. Ó. Em 1 minuto você vai responder. Eu já falei da heterogênea, pode ir para frente. Ó. Como fazer para tirar o sal da água? Aí eu te mostrei uma figura, e agora eu estou fazendo essa pergunta, e agora eu queria que você respondesse aí em 1 minutinho só, tá bom? muito bem, professor. Eu vou começar aqui com a contribuição da Agnes, que falou assim, ó, deixa a água evaporar. Eu fiz esse experimento com minha professora de ciências. Tá vendo aí? Olha aí. Muito bem. Aí, ó, o Daniel falou assim, você ferve a água, daí a água evapora e só sobra o sal. Muito bem. Certo, pode ser. A água, a Suelen acha que a água passa por máquinas várias vezes até todo o seu sal ser tirado. Evaporando, o Luiz Gustavo falou, evaporando a água. Aí alguns acham que com peneira dá para fazer. Eu Alguns acho que colocaram aqui peneira, depende da enfim. peneira, não sei que peneira que estão falando, né? Né? Pode ser. Pode ser. Coloca lá um lençol lá estendido, enfim. Eu queria só chamar a sua atenção do seguinte: a gente vai falar sobre esse processo de separação do sal e vários outros também, mas não é nessa aula, não. Essa aula aqui é para a gente formular hipóteses, e as hipóteses estão bem formuladas. Eu Sim. gostei dessa primeira que você leu aí, deixa o vento me levar, né? Parece até música. Deixa o vento me levar. É um dos processos pelos quais. Lembrando Sim. que a gente pode ter sal de minas de sal, e a gente pode ter o sal do mar mesmo, e retirar, dá um pouco mais de trabalho. Mas tem uma coisa, uma observação importante, que eu te mostrei lá na primeira. Olha só.
eu vou fazer uma outra experiência aqui, ó, para te mostrar uma coisa legal. Você acha que isso aqui é importante? Ó? A maneira com que você joga, por exemplo, pedra brita, areia, farinha de trigo, ou esta coisa aqui, que eu não vou te falar o nome não, ó. A maneira que você vai jogando assim, ó, ela vai se juntando de uma certa forma. Dá para pegar aqui em... Deixa eu ver se dá para fazer assim, ó, na mesa do professor Edjoel. Acho que dá para pegar, ó. Ó. Dá para pegar? Isso, é isso aí. Fica uma montanha, tá vendo? Isso aí chama ângulo de repouso, isso é importante, porque assim, se você pegar um determinado material, ele vai se depositar mais ou menos assim. Ele vai formar um ângulo aqui. Olha a geometria aí no meio da história. Se você depositar um outro tipo de material, ele pode se juntar assim, ó. E isso aqui vai ser um fator preponderante para um dos processos que eu uso, que eu te mostrei lá, que tem umas montanhas de sal. À medida que você vai juntando sal, as pedras não conseguem enrolar aqui, os cristalzinhos, né, do sal, eles não conseguem enrolar aqui, porque eles ficam meio grudados quando chega a esse ângulo. Então, há uma dificuldade dos cristais rolarem. Então, o que acontece? Como o ângulo de repouso da água é muito menor, vai escorrer a água. Então, os cristalzinhos não rolam, e o que rola é a água. Aí a água vai rolando, 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 vai deixando o sal em paz, ao mesmo tempo o vento vai batendo, deixa o vento me levar, e vai levando a água embora também, vai ficando sal. É claro que depois você tem que dar uma melhorada nesse aspecto. Mas veja como a observação de um fenômeno como esse aqui, ó, de deposição, desse cristal, ele, na verdade, caracteriza uma outra coisa para a ciência. A gente precisa de hipótese e precisa também de testagem, de testar, de estudar e tudo mais. Bom, a gente viu aí a mistura heterogênea, na verdade a gente viu a homogênea, porque se você misturar água com álcool, vai ficar uma mistura homogênea. Lá no comecinho eu tinha te falado também de uma mistura homogênea. Você lembra qual era? Não está lembrando? Ah, vai ter que lembrar porque é o próximo chat, eu acho que a gente... Deixa eu ver se eu conferir. Eu acho que... Peraí. Não é o próximo chat, mas esse já ajuda. Eu te falei lá no comecinho, já vai pensando um pouquinho. A gente já falou das misturas heterogêneas, que é aquelas que não misturam, que tem duas fases. Por exemplo, a gente tem vários exemplos de mistura heterogênea aqui. Água com sal, se você misturar aí, ela dissolver ali na água, você já deve ter visto isso algumas vezes, fica uma mistura homogênea. Se você colocar o açúcar no café também, né, e misturar ali também, fica uma mistura homogênea. Agora, se você pegar uns pedacinhos de clips, assim, ó, de metal, e colocar num copinho assim, ó, aí fica 3 fases aqui, né? Fica uma mistura trifásica, ó, né? Fica a água, que é um líquido, o óleo, que é um líquido, mas é um líquido de natureza diferente, ele tem uma densidade diferente, a distância das moléculas, a substância ela é mais espaçada, digamos assim, ela é mais gordinha, digamos, né, ela é gordura, e aí ela não fica nessas mesmas condições. Lembrando que essa água está com álcool, então é uma mistura homogênea, e aqui você tem a água com álcool homogênea, o óleo não misturado heterogêneo, e o metal ficou lá embaixo. Ixi, como é que eu vou tirar esses metais aí agora? Vai me sujar tudo com a mão. Bom, qual é a forma de separação que é mais comum no seu dia a dia? Se eu quiser separar, por exemplo, a água do óleo, se eu quiser separar, por exemplo, esses metais aí da água, como é que eu faço? Qual que é a separação mais comum que você tem no dia a dia? Escreve aí para mim 1 minuto, por favor.
Muito bem, professor. Olha, temos muitas participações, né? A Maria falou assim, ó, que ela achou a aula muito interessante e vai usar como um mistério do dia. Boa. Mas muita gente colocou aqui, ó. Ó, colocaram separar a água do arroz. Ah, o Rafael falou assim, me separar da minha cama. Muito bem. Aí tem muito peneirando, peneirando, peneira. A Maria colocou separar a roupa. O Jonas colocou peneiração. O Juan, peneira. Muita gente foi de Puxa, peneira, esses viu? seres humaninhos, que estão escrevendo aí, pelo jeito eles não escolhem feijão, É, só teve um ou dois. que é uma mistura de grãos lá com determinadas impurezas e tal que a gente tem que separar. Esses seres humaninhos que estão aí também parece que não escolhem arroz. Bom, as separações que a gente tem no dia a dia são particulares e tal. A minha separação mais comum que eu tenho no dia a dia é um tipo de filtragem e tal, né? Mas tem o arroz também, o feijão, como eu falei. A catação, né? A catação. A gente vai falar disso daí. Bom, a gente tem aí um lembrete para vocês, que o professor Edjoel vai passar. E eu já queria me despedir. Valeu aí, tem algumas pessoas que já falaram que gostaram da aula. Valeu, até a próxima, galera. Muito bom, gente. Então também estou me despedindo e quero dizer que você pode, então, avaliar a nossa aula através aí do QR Code que vai aparecer aí, tá bom? Você aponta a sua câmera aí e diz se você gostou da aula ou não gostou. Um abraço a todos.